As festas de fim de ano representam muitas oportunidades de trabalho no comércio. A maioria das vagas é temporária, mas tem gente que mostra ser bom de serviço e acaba sendo contratado. Jorge estava desempregado há 9 meses. Em dezembro, com o aumento das vendas por causa das festas, foi contratado por esta loja como vendedor temporário. Agradou tanto que em janeiro vai ser efetivado. A loja é muito boa, vende bastante. Com a contratação, Jorge vai conseguir colocar as contas em dia e ter um 2018 mais tranquilo. Agora, no final do ano, tem muita coisa para resolver, né? Assim como Jorge, a Confederação Nacional do Comércio estima que 30% dos temporários vão ser efetivados depois da virada do ano. É o maior percentual desde 2013. No ano passado, apenas 15% conseguiram uma vaga fixa. E para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio o advogado Fernando Hugo Miranda. Doutor Hugo, obrigado por estar aqui no Jornal da Justiça. Muito obrigado, eu que agradeço. Esse contrato pode ser feito direto da loja, da empresa, enfim, com o trabalhador? Sim, o contrato prazo determinado, ele é um contrato feito pelo empregador, diretamente com o empregado. A única diferença que vai ter é que a data de extinção do contrato ela é pré-fixada. Então, no momento da contratação, já se sabe de antemão qual é a data de extinção do contrato. Mas tem um modelo que passa por uma empresa que faz esse meio de campo, não é? Perfeito, é o trabalho temporário. Então, o trabalho temporário é diferente do prazo determinado. O trabalho temporário é feito quando alguém é contratado para endereçar uma atividade específica da empresa, uma demanda complementar da empresa, provisória, e a empresa, ao invés de contratar diretamente o empregado, contrata uma outra empresa, essa empresa chamada prestadora de serviço, que é efetivamente a real empregadora daquele empregado. Mas no caso do comércio, a maior parte, assim, avassaladora, a maior parte do número de contratações é feito pelo contrato prazo determinado. Empregador direto com o empregado. E aí o que deve constar nesse contrato para o trabalhador estar garantido? Perfeito. O contrato prazo determinado é um contrato muito parecido no que diz respeito aos direitos contratuais, os direitos do dia a dia do empregado, em relação ao contrato prazo indeterminado. A única diferença é que, como já se sabe de antemão a data de extinção do contrato de trabalho, aquelas verbas decisórias clássicas que a gente conhece, aviso prévio e os 40% do FGTS, não serão devidos. Também, quando terminar o contrato de trabalho, não será devido o seguro-desemprego. Mas é muito parecido com as regras para seletistas, quer dizer, o efetivado vai ter quase os mesmos direitos que os contratados. Isso, mesmo ao longo do contrato prazo determinado, o empregado vai ter todas as garantias. Então, ele vai ter o FGTS, o qual será possível levantar ao final do contrato, ele terá direito à isonomia salarial com os demais colegas que não sejam contratos por prazo determinado, ele terá direito a toda a regra que diz respeito à segurança e medicina do trabalho e, inclusive, a auxílio ambulatorial, eventualmente, que o empregador tenha. Então, ele é empregado para todos os fins e todos os direitos devem ser respeitados. Nós tivemos uma mudança recente que diz respeito ao prazo, não é? Máximo para a contratação. Isso é uma diferenciação que é importante que a gente faça, só para esclarecer. Essa alteração de 3 meses para 180 dias, passível de prorrogação por mais 90, diz respeito àquela hipótese do trabalho temporário, que é aquele empregado que presta serviço provisório para uma empresa, tomadora de serviço, mas que é empregado de uma outra empresa, que vai intermediar esse. No nosso caso, que a gente está falando aqui, que é o contrato diretamente feito pelo empregador com o empregado, esse contrato, na verdade, era e continua sendo até 2 anos. Mas importante é assinalar algo. A validade do contrato está condicionada à provisoriedade daquele serviço. Então, a sazonalidade, no caso. É por isso que, normalmente, a gente vai ter a contratação de novembro a fevereiro. Quer dizer, é preciso justificar, haver uma justificativa para a contratação desse profissional. Exatamente. Não é possível contratar por prazo determinado por mera vontade entre as partes. É preciso que haja uma razão objetiva para isso. No caso dessa contratação, é um serviço sazonal que faz com que se eleve a demanda do trabalho do empregador. Então, a empresa, por ter mais demanda naquele período, ela pode contratar um empregado especial para isso. Aberto para qualquer segmento? Aberto para qualquer segmento. Mas parece que existe uma situação que substituir grevista não é possível. Isso a gente volta para a questão do trabalho temporário. No trabalho temporário, não é possível que uma empresa, vamos imaginar a seguinte situação, é deflagrado um movimento grevista numa grande empresa, uma indústria, por exemplo, ao invés dela tentar negociar com os empregados, ela contrata, vai atrás de uma empresa de trabalho temporário e quer contratar alguém para resolver efetivamente aquela demanda. Isso é expressamente proibido pela lei. As grávidas são protegidas por lei quando estão fazendo esse serviço temporário? Isso, a questão da grávida é importante. A grávida tem estabilidade. Ela tem estabilidade a partir da concepção até 5 meses após o parto, que dá
mais ou menos 14 meses em regra, embora haja algumas possibilidades de ampliação. O que é importante a gente ter em mente em relação a isso? A empregada que engravida ao longo do contrato, por prazo determinado, ela tem direito a essa extensão do contrato. Então, a estabilidade, ela se impõe sobre aquela data pré-fixada. Para um exemplo, uma empregada que foi contratada em novembro, engravidou em dezembro, o contrato estava previsto para terminar em fevereiro, não vai terminar, ele vai ser expandido até o final da estabilidade. Uma preocupação de todo brasileiro está relacionado ao tempo de aposentadoria. Para o contrato temporário, também conta-se esse tempo para a sua aposentadoria? Sim. Como eu mencionei, todos os direitos relativos à vida do contrato de trabalho são preservados e são idênticos, seja o contrato prazo determinado, seja o contrato prazo indeterminado. Isso quer dizer que empregado e empregadores irão fazer as suas contribuições nas respectivas cotas-partes ao longo do contrato de trabalho e esse período será considerado no seu cômputo da acumulação previdenciária. Para o trabalho temporário, as regras de uma determinada categoria podem ser flexibilizadas, relativas à carga horária ou o valor sair abaixo do piso salarial para aquela categoria? Isso pode ser acertado entre contratante e trabalhador? No contrato prazo determinado ou no contrato de trabalho temporário, não. A rigor, as remunerações são iguais, eu não posso contratar um valor inferior para o empregado prazo determinado em relação ao empregado prazo indeterminado. O que se tem de novidade, e foi algo que foi uma inovação no mundo jurídico decorrente da reforma trabalhista, foi a figura do trabalho intermitente. Esse trabalho intermitente, a rigor, seria possível que uma empresa contratasse um empregado para trabalhar determinadas horas e apenas aquelas horas que serão objetos de trabalho serão remuneradas. Mas é uma figura um pouco diferente, todo contrato tem que ser diferente. Maravilha. Doutor Fernando, muito obrigado por estar aqui no Jornal da Justiça. Foi um prazer, que eu agradeço o convite.